Saudações em Cristo Jesus a todos do Facebook e também do YouTube. Que a paz do Senhor Jesus repouse em cada vida, em cada coração. Vamos dar continuidade à leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus, desta feita em 1 Crônicas, capítulo 26, título da leitura: Funções dos porteiros. A você que está chegando agora aqui no meu Facebook, eu quero dar as boas-vindas a todos e dizer que o motivo de nós termos enviado a vocês solicitações de amizade, também de termos recebido da vossa parte solicitações de amizade, é unicamente para este propósito de leitura da Santa Palavra do Senhor nosso Deus. Nós estamos no meio de um projeto de leitura de toda a Santa Bíblia. Somente leitura, não tem pregação. A compreensão do texto sagrado, você vai orar ao Senhor Jesus e vai pedir ao Senhor, que é vivo e verdadeiro, que te dê a exata compreensão das coisas que estão escritas. O segundo motivo de estarmos fazendo esta leitura é também para que tenhamos a Bíblia gravada aqui, toda a Bíblia na minha linha do tempo aqui no Facebook, para que qualquer um de nós possamos consultar as Sagradas Escrituras, as Sagradas Letras, quantas vezes nós julgarmos necessário, certo? Vamos ler então a Bíblia Sagrada. A você que ainda não leu o Novo Testamento, nós estamos lendo a Palavra de Deus desde o Novo Testamento, desde o capítulo 1 do Evangelho de São Mateus. Portanto, o meu convite a vocês é que você volte aqui na minha linha do tempo e leia o Novo Testamento de nosso Senhor Jesus Cristo, porque o tempo está se cumprindo, o tempo está se findando, para que tenhamos tempo de ler o Evangelho da salvação de nosso Jesus. É uma linguagem mais acessível, de mais fácil compreensão do que essas gigantes genealogias do Velho Testamento e dessas enumerações também, né? Eu tenho dito a vocês, o Velho Testamento é uma leitura de mais difícil compreensão. Pois se você voltar lá no Novo Testamento para ler o Novo Testamento, com 69 dias nós lemos todo o Novo Testamento. Você já vai estar mais familiarizado com a linguagem bíblica, ficará mais fácil para a compreensão do Velho Testamento. Certo? A Bíblia a gente sempre começa a ler pelo Novo Testamento, porque é o Evangelho da salvação de nosso Jesus. Certo? Portanto, eu quero convidar a família católica, a família espírita, livres pensadores, você que não professa nenhum credo religioso, você que até mesmo é ateu, mas tem a sua mente aberta, tem o seu coração aberto para o conhecimento, tem vontade de ler a Bíblia, saber as coisas que estão nela escritas. Então, meu convite é para você, vem ler a Bíblia conosco. Irmãos evangélicos de todas as denominações, irmãos evangélicos, nós temos a obrigação de ler a Bíblia. Jesus nos deu uma ordem direta em São João 5,39, examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras. Eu vou abrir e vou ler para vocês. Eu vou ler São João 5,39. Vamos ler, vamos conferir a Bíblia. Examinai as Escrituras,
porque vós cuidais ter nelas vida eterna. E são elas que de mim testificam. Ou seja, a vida eterna está escondida nas santas páginas da Sagrada Bíblia, da Palavra do Senhor nosso Deus. Certo? Portanto, vamos examinar a Palavra de Deus, irmãos evangélicos, católicos, espíritas, livres pensadores, não importa o teu credo religioso. Vamos examinar a Santa Bíblia. Vamos ler a Palavra de Deus. Já falei demais. Funções dos porteiros. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 1 em diante, para a nossa meditação. Quanto às divisões dos porteiros, dos coraitas, foi Meselemias, filho de Coré, dos filhos de Asaf, e foram os filhos de Meselemias, Zacarias, o primogênito, Jediael, o segundo, Zebedias, o terceiro, Jatniel, o quarto, Elão, o quinto, Joanã, o sexto, Elioenai, o sétimo. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, e Sacar. Ficou junto, né? Pareceu. Vamos ler novamente. O 4. E os filhos de Obed-edom foram Semaías, o primogênito, Josabade, o segundo, Joá, o terceiro, e Sacar, o quarto, e Natanael, o quinto, Amiel, o sexto, Issacar, o sétimo, agora sim é Issacar, o sétimo, Pauletai, o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Também a seu filho Semaías nasceram filhos que dominaram sobre a casa de seu pai, porque foram varões valentes. Os filhos de Semaías, Otni e Rafael e Obed e Eusabade, com seus irmãos, homens valentes, Eliú e Semaquias. Todos estes foram dos filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos. Perdão, deixa eu voltar aqui. Semaías em cima e embaixo Semaquias. Tá certo, não estou errado não. Versículo 8. Todos estes foram filhos de Obed-edom, eles e seus filhos e seus irmãos, homens valentes de força para o ministério, por todos 62 de Obed-edom. E os filhos e os irmãos de Meselemias, homens valentes, foram 18. E de Oza, dentre os filhos de Merari, foram seus filhos Sinri, o chefe, ainda que não era o primogênito, contudo seu pai o constituiu chefe, Ilquias o segundo, Tebalias o terceiro, Zacarias o quarto. Todos os filhos e irmãos de Oza foram 13. Destes se fizeram as turmas dos porteiros, entre os chefes dos homens da guarda, igualmente com os seus irmãos, para ministrarem na casa do Senhor. E lançaram sortes, assim os pequenos como os grandes, segundo as casas de seus pais, para cada porta. E caiu a sorte do Oriente a Selemias, e lançou-se a sorte por seu filho Zacarias, conselheiro entendido, e saiu-lhe a sorte do norte. E a Obed-edom, a do sul, e a seus filhos a casa das tesourarias.
a Supim e Oza, a do ocidente, com a porta Selequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte doutra. A Supim e Oza, a do ocidente, com a porta Selequete, junto ao caminho da subida, uma guarda defronte doutra. Ao oriente estavam 6 levitas, ao norte 4 por dia, ao sul 4 por dia, porém às tesourarias de 2 em 2. Em Parbar, ao ocidente, 4 junto ao caminho, 2 junto a Parbar. Estas são as turmas dos porteiros, dentre os filhos dos Coraitas e dentre os filhos de Merari. Os guardas dos tesouros. Louvado seja Deus. Versículo 20 em diante. E quanto aos levitas, Aías tinha o cargo dos tesouros da casa de Deus e dos tesouros das coisas sagradas. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel. Versículo 21 novamente. Quanto aos filhos de Ladã, Gersonita, de Ladã, Gersonita foi chefe dos pais Jeiel. E os filhos de Jeiel, Zetoão e Joel, seu irmão. Estes tinham cargo dos tesouros da casa do Senhor. Para os Anramitas, para os Izaritas, para os Hebronitas, para os Ozielitas, e Sebuel, filho de Gerson, o filho de Moisés, era maioral dos tesouros. E seus irmãos foram da banda de Eliezer, Reabias, filho de Isaías, seu filho, e Jorão, seu filho, Ezicre, seu filho, e Selomite, seu filho. Este Selomite e seus irmãos tinham cargo de todos os tesouros das coisas sagradas que o rei Davi e os chefes dos pais, capitães de milhares e de centenas, e capitães do exército tinham consagrado. Dos despojos das guerras as consagraram para repararem a casa do Senhor. Como também tudo quanto tinha consagrado Samuel, o vidente, e Saul, filho de Quis, e Abner, filho de Ner, e Joabe, filho de Zeruia, tudo quanto qualquer tinha consagrado estava debaixo da mão de Selomite e seus irmãos. Louvado seja Deus. Os oficiais e os juízes, versículo 29 em diante. Dos Azaritas, dos Izaritas, Kenanias e seus filhos foram postos sobre Israel para a obra de fora, por oficiais e por juízes. Dos Hebronitas foram Esabias e seus irmãos, homens valentes, 1.700 que tinham cargo dos ofícios em Israel, de aquém do Jordão para o ocidente, em toda a obra do Senhor e para o serviço do rei. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais, no ano 40 do reinado de Davi.
A iluminação hoje não está ajudando muito o irmão Gilson ler, mas vamos persistir. Vamos lá. Dos Hebronitas era Gerias, o chefe dos Hebronitas, de suas gerações entre os pais. No ano 40 do reino de Davi, se buscaram e acharam entre eles varões valentes em Jaezer de Gileade. E seus irmãos, homens valentes, 2.700 chefes dos pais. E o rei Davi os constituiu sobre os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo dos Manassitas, para todos os negócios de Deus e para todos os negócios do rei. O número do povo e as turmas de serviço para cada mês. Capítulo 27, versículo 1 em diante. Estes são os filhos de Israel segundo o seu número, os chefes dos pais e os capitães dos milhares e das centenas, com os seus oficiais, que serviam ao rei em todos os negócios das turmas, entrando e saindo de mês em mês, em todos os meses do ano, cada turma de 24.000. Sobre a primeira turma do mês primeiro estava Jazobeão, filho de Jabdiel, e em sua turma havia 24.000. E era este dos filhos de Pérez, chefe de todos os capitães dos exércitos para o primeiro mês. E sobre a turma do segundo mês era Dodai, o Aoita, com a sua turma, cujo chefe era Miclote. Também em sua turma havia 24.000. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe também em sua turma. Havia versículo 5 novamente. O terceiro capitão do exército do terceiro mês era Benaia, filho de Joiada, oficial maior e chefe. Também em sua turma havia 24.000. O quarto do quarto mês. O quarto do quarto mês, Azael, irmão de Joabe, e depois dele Zebadias, seu filho. Também em sua turma havia 24.000. O quinto do quinto mês, o maioral Samute, o Israelita. Também em sua turma havia 24.000. O sexto do sexto mês, Ira, filho de Iques, o Tecoíta. Também em sua turma havia 24.000. O sétimo do sétimo mês, Elis, o Pelonita, dos filhos de Efraim. Também em sua turma havia 24.000. O oitavo do oitavo mês, Sibecai, o Uzatita, dos Zaritas. Também em sua turma havia 24.000. O nono do nono mês, Abiezer, o Anatotita, dos Benjaminitas. Também em sua turma havia 24.000. O décimo do décimo mês, Maarai, o Netofatita, dos Zaritas. Também em sua turma havia 24.000. O undécimo do undécimo mês, Benaia, o Piratonita, dos filhos de Efraim.
Também em sua turma havia 24.000. O duodécimo, do duodécimo mês, Eldia, o netofatita, de Otniel. Também em sua turma havia 24.000. Porém, as tribos de Israel eram estes. Versículo 16 novamente. Porém, sobre as tribos de Israel eram estes. Sobre os Rubenitas era chefe Eliezer, filho de Zicre. Sobre os Simeonitas, Cefatias, filho de Maaca. Sobre os levitas, Asabias, filho de Quemuel. Sobre os aaronitas, Zadok. Sobre Judá, Eliú, dos irmãos de Davi. Sobre Issacar, Onri, filho de Micael. Sobre Zebulon, Irmaías, filho de Obadias. Sobre Naphtali, Jerimote, filho de Asriel. Sobre os filhos de Efraim, Oséias, filho de Azazias. Sobre a meia tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías. Sobre a outra meia tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias. Sobre Benjamim, Jaaziel, filho de Abner. Sobre Dan, Azarel, filho de Jeroão. Estes eram os capitães das tribos de Israel. Não tomou, porém, Davi o número dos de 20 anos e daí para baixo, porquanto o Senhor tinha dito que havia de multiplicar a Israel como as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, tinha começado a numerá-los, porém não acabou, porquanto viera por isso grande ira sobre Israel, pelo que o número se não pôs na conta das crônicas do rei Davi. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros da terra, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. E sobre os tesouros do rei estava Asmavete, filho de Adiel. E sobre os tesouros da terra, das cidades e das aldeias e das torres, Jonatas, filho de Uzias. Versículo 25, né? Agora o 26. E sobre os que faziam a obra do campo, na lavoura da terra, Esri, filho de Quelube. E sobre as vinhas, Simei, o Ramatita. Porém, sobre o que das vides entrava nos tesouros do vinho, Zabde, o Sifimita. E sobre os olivais e figueiras bravas que havia nas campinas, Baal-Anã, o Gederita. Porém, Joás, sobre os tesouros do azeite. E sobre os gados que pasciam em Saron, Sitrai, o Saronita. Porém, sobre os gados dos vales, Safate, filho de Adlai, ou Adlai, né? E sobre os camelos, Obil, o Ismaelita. E sobre as jumentas, Gedias, o Meronotita. E sobre o gado miúdo, Jaziz, o Agarita. Todos estes eram maiorais da fazenda que tinha o rei Davi. E Jonatas, tio de Davi,
era do conselho, homem entendido e também escriba. E Jeiel, filho de Acmone, estava com os filhos do rei. E Aquitófel era do conselho do rei. E Uzai, o arquita, amigo do rei. E depois de Aquitófel, Joiada, filho de Benaia, e Abiatar. Porém, Joabe era chefe do exército do rei. Até aí a leitura da santa palavra do Senhor nosso Deus. Graças a Deus. Vamos até aqui. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer por essa oportunidade tão gloriosa de estarmos aqui lendo a santa palavra do Senhor nosso Deus, né? Oremos ao Senhor. Santo Deus Todo-Poderoso e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é nesta hora gloriosa, meu Deus, nesta hora maravilhosa de oração, eu quero te agradecer, ó Santo Deus Todo-Poderoso, pela tua santa e poderosa palavra, meu Deus, que acabamos de ler aqui diante dos nossos seguidores, no Facebook e também no YouTube, Senhor. Eu te agradeço, meu Deus, por esta oportunidade. Eu te agradeço, Senhor, meu Deus, pela vida de cada pessoa que está lendo conosco a tua santa palavra. Senhor da glória, eu te peço em nome de Jesus, faze com que a tua palavra santa e poderosa, meu Deus, encontre boa terra em nossas vidas, em nossos corações, que esta semente gloriosa possa germinar, crescer e produzir frutos, meu Deus, dignos de arrependimento, como pregou João Batista às margens do Rio Jordão, Senhor. E também possa produzir frutos para a vida eterna, de até 100 por um, como profetizou tu mesmo, Senhor Jesus, profetizaste na parábola do semeador. Ó Deus poderoso, faze com que esta terra, essa palavra cresça, essa semente germine, cresça e frutifique para a nossa salvação e para a salvação daqueles que nos ouvem, Senhor. Nós não somos nada, meu Deus, mas o Senhor é grande, a tua palavra é poderosa para mudar as vidas e os corações dos filhos dos homens. Faze-nos entender, meu Deus, que a nossa vida nesta terra é passageira e que nós precisamos do Senhor, porque o teu reino é eterno, Senhor. Aleluia! E do outro lado da vida nós encontraremos a eternidade, seja para bem ou seja para mal. Senhor, perdoa os nossos pecados, por pensamentos, palavras, por obras, em tudo aquilo que temos errado e pecado contra ti, Senhor. Arranca toda angústia, toda aflição, toda tristeza dos nossos corações. Pelo sangue poderoso de Jesus, arranca o pecado das nossas vidas. Senhor, abençoa as nossas vidas, as nossas famílias, meu Deus, as nossas casas. Abençoa também aos nossos familiares de perto, de longe, e as suas respectivas casas, meu Deus. Ó Senhor, que a tua palavra possa alcançar, meu Deus, cada vida, cada coração dos nossos parentes, meu Deus. Assim nos abençoe o Senhor. Repreende, Senhor, cura as nossas enfermidades. Essa enfermidade, meu Deus, é na cabeça. Essa enfermidade, meu Deus, no sangue, nos nervos, nos ossos, na coluna. Essa enfermidade nos órgãos internos. Essa enfermidade nas pernas, nos braços, nos olhos, no ouvido. Essa enfermidade na língua, na boca. Repreende agora, meu Deus, toda doença, toda enfermidade maligna.
Queima, Jesus, e repreende, e dá saúde, ó Deus, para este dileto ouvinte, para este amado ouvinte, para esta amada ouvinte. Dai a libertação também, Senhor, para os nossos lares, para as nossas famílias, meu Deus. Repreende todo o mal, toda obra do diabo que tem induzido nossos parentes, nossos familiares, nos vícios da bebida alcoólica, nos vícios dos tóxicos, nos vícios das drogas, das prostituições, das fornicações, dos adultérios. Meu Deus, esses espíritos imundos que têm induzido, meu Deus, as pessoas nos vícios dos jogos de azar, dos jogos de rede, da tela do celular, da tela do computador. Queima, Jesus, e repreende todo o mal. Pelo teu sangue poderoso, meu Deus, amarra toda a força do diabo e joga por terra para a glória do teu santo nome, Jesus. Resolve os nossos problemas insolúveis, abençoa as nossas vidas, os nossos trabalhos, abençoe, ó Deus, os nossos negócios da melhor maneira possível, meu Deus. Aquele pai de família, aquela mãe de família, chefe de sua casa que estão desempregados, meu Deus, e não tem com o que trazer o sustento para dentro das suas casas. Senhor Jesus, o Senhor nos diz na tua palavra em Apocalipse: eu tenho a chave de Davi na mão, que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Abre a porta de um bom emprego, abre a porta de um bom trabalho, de um bom ganho, para esse pai de família, para esta pessoa que está lendo conosco a tua palavra, e abençoa, supre todas as nossas faltas, as nossas necessidades, ó Deus, diante de ti. Vem suprir, ó Deus, da melhor maneira possível. Aleluia! Abençoe assim o Senhor as nossas vidas, conservando-nos em verdadeira justiça e santidade, até aquele grande e glorioso dia em que has de vir, Senhor, tu has de vir para nos buscar, para nos tirar desse mundo de tribulação, de sofrimento e de pecados, meu Deus. Sê conosco, meu Jesus querido, não nos desampares, não nos abandones, Senhor, não nos lances fora da tua presença, não retires de sobre nós o teu Espírito Santo, mas conserva as nossas vidas em verdadeira justiça e santidade na tua presença, Senhor. Nos livra de todo mal, nos livra de todo perigo, de toda a tentação, nos livra do pecado que tão de perto nos rodeia, que tão de perto se apresenta, Senhor. Livra a nossa alma, Senhor Jesus. Segura firme nas nossas mãos, com a tua mão poderosa. Não nos deixes cair, Senhor, em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Pai do céu, querido nosso Senhor, assim nós oramos a ti, no poderoso nome de teu santo Filho Jesus, nosso amado Salvador. Responde, pois, as nossas orações. Entra com providência nas nossas vidas, nos nossos lares, nas nossas famílias, e prepara-nos para a vida eterna. É o que eu te peço com fé, meu Deus, e te agradeço, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Senhor Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eis aí mais um dia, mais uma tarefa cumprida, graças a Deus. Que o Senhor Deus abençoe a cada vida, cada um de vocês que estão lendo a palavra de Deus conosco, que estão perseverando em fazer esta boa obra diante do Senhor. Não desfaleçamos os nossos corações, não vamos desfalecer, mas vamos perseverar
em fazer esta boa obra, lendo a palavra do Senhor nosso Deus. Aleluia! Até concluirmos a leitura do Novo, do Velho Testamento, e até o dia que o Senhor vier nos buscar. Porque esses vídeos permanecerão gravados aqui, para que cada um de nós possa ler e reler e assistir de novo quantas vezes julgar necessário, para examinarmos assim a palavra do Senhor de forma minuciosa, até o dia da volta de Jesus, nosso Salvador. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.